já se perguntou por que muitas vezes perde batalhas? Você já se perguntou por que muitas vezes parece que Deus não está com você? Você já se perguntou alguns momentos da sua vida, parece que Deus não quer te abençoar, parece que Deus está deixando você. A Bíblia nos conta, na narrativa do livro de Josué, há um momento a qual eles passaram de grande euforia. E conto para você que essa euforia foi aguardada por mais de 440 anos. Como assim, pastor? 440 anos. Muitos dos que aguardaram a grande vitória que eles tiveram passaram praticamente só almejando e desejando, mas não entraram propriamente a ver aqueles sonhos se realizar. Porém, depois de 440 anos, o povo de Israel preso no Egito, escravizado no Egito, agora tem a liberdade. E chegando à terra prometida, o Senhor dá vitória a Josué e todo o povo de Israel. E agora Josué recebe uma ordem do Senhor, que Josué deveria colocar a planta dos seus pés em todos os lugares que ele colocasse a planta do pé dele, o Senhor lhe daria. Ou seja, quaisquer terra que eles entrassem, ainda que tivessem inimigos, o Senhor seria com ele na batalha. Quando você entra numa batalha e você tem a convicção de que Deus está com você, que você tem certeza que o Senhor ele está lhe guardando e não permitirá que o mal chegue até a tua casa, que o mal chegue até a tua vida, a tua família, não deixará que chegue o mal até a empresa, o seu trabalho. Você vai vendo que Deus vai protegendo você, mesmo nas coisas que parece que a maior probabilidade é que os inimigos nos vençam. No entanto, que quando chegaram em Jericó, conta-se a Bíblia que as muralhas de Jericó, elas deveriam ruir quando o Senhor falasse para que o povo gritasse. Foram 7 dias, foram 7 voltas ali em volta das muralhas, e diz a Bíblia que caíram então aquelas muralhas, as muralhas intransponíveis, que não havia por onde passar, não havia acesso sem guerra para entrar em Jericó. E o Senhor fez com que aquelas pedras caíssem como se fosse um montão de pedras. E ali o Senhor deu vitória. Normalmente, após uma grande vitória, nós ficamos, como diz algumas pessoas, até esses dias eu ouvi um jovem falando isso, tá com o peitinho estufado, tá parecendo peitinho de pomba, aquela pessoa que anda, porque eu posso, eu consigo, eu faço, eu venço tudo, eu consigo qualquer coisa. Tem gente que ela, depois de uma vitória, normalmente, naturalmente, ela realmente vai estar feliz, vai estar vamos dizer assim, com o coração voltado a acreditar que a partir de agora não tem mais derrota. E eu acredito que bom é saber que vitórias vêm pela mão de Deus. E Josué, sabendo que a vitória vem pela mão de Deus, sabendo que tudo que eles conquistaram, depois de tantos e tantos anos de espera, agora eles tomam posse. Eles estão agora vivendo um sonho que durou 440 anos. Algumas pessoas não sabem esperar muitas vezes, ou até posso dizer mais, algumas pessoas não sabem que elas precisam crescer na fé. E Deus precisa também ensinar-nos a vencer as batalhas. Quando passa um momento, talvez, creio eu, ser o pior momento ali de que esse povo estava para enfrentar a batalha, foi o momento da morte de Moisés. Porque aquele que estava à frente, regendo ali aquele povo do Egito, que estava ali vivendo aprisionado, quando Josué assume essa posição, ele ficou receoso. Mas o Senhor deu para ele com clareza: do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você, Josué, do mesmo jeito. E ele diz com clareza: e se você aprender, meditar dia e noite na palavra, se você aprender todos os dias a buscar a minha palavra e a aplicar o que você ouvir, se você tiver esse cuidado, você então conduzirá você e todos que estiverem com você de maneira prudente. Você vai então agir como uma pessoa vitoriosa. Vitorioso é a pessoa que entra e vive pela palavra.
Josué começou a vida dele como um líder, vou dizer para você que, olha, exemplar, em obediência. Só que o Senhor deu a ordem que ele deveria alcançar mais terras, mas ele deveria crescer. E quando Josué toma uma decisão, assim como outrora ele também enviado como um espia, espia é exatamente aquele camarada que vai para poder espiar, para ver o que a outra terra tem lá para que eles pudessem alcançar. Acontece o mesmo caso da terra prometida, a terra de Jericó, agora a mesma terra, agora da mesma maneira, melhor dizendo, eles também agora são indagados a procurarem novas terras, e quando vão, aí o Josué faz uma escolha errada. Olha o que diz o versículo 1, vamos lá, diz assim o versículo de número 1: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, uma pequena cidade que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai essa terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram aquela terra, e voltaram a Josué e disseram: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. E assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Vamos entender. Então, Josué, ele então envia espias até a cidade chamada Ai, que era próximo ali era em Bet-Aven. E aí, quando eles chegam nessa batalha, eles chegam para ver a terra, eles veem que o povo é um povo fraco aos seus olhos. Eles veem, não, esse aqui é um povo fácil. Se nós conseguimos fazer o que fizemos com Jericó, o que será para nós a cidade de Ai? Esse povo é pequeno, eles não poderão nos vencer. Palavra que deixa ao seu coração: não subestime o seu inimigo. Não subestime o inimigo. Qual inimigo, pastor? Você mesmo. Quando a Bíblia fala, tratando acerca do pecado de Acã, era um homem da tribo de Israel, que permanecia com Josué. Este homem chamado Acã, ele fez algo que desagradou a Deus. Ele cometeu um pecado tamanho que era algo que Deus expressadamente deixou claro: olha, vocês não tomarão nada que tenha valor para vocês de dentro de Jericó, porque tudo que está ali é amaldiçoado, porque esse povo, eles estavam tomando posse daquilo que era direito do povo de Israel. Então o Senhor disse: vocês não vão pegar nada deles. Tudo que é deles vocês vão queimar, vocês vão destruir tudo, porque nós não queremos nada que seja do inimigo. Aí, quando eles tomam posse da terra prometida, este homem chamado Acã, ele toma uma postura de alguém que é desobediente à palavra, de alguém que não acata a autoridade de Deus. E isso acontece com muitas lideranças, que às vezes está carregando uma pessoa que não acata a sua liderança. Assim acontece no mercado de trabalho. Patrão que tem um funcionário que não é obediente, que fala mal dele nas costas, que quando ele vira as costas ele fica com raiva, com ódio. Essa pessoa tem alguma coisa errada e ela vai atrapalhar toda a empresa. Assim bem como numa família. O pai de família que não dá atenção,
que não dá atenção às coisas que a família necessita, não olha para a esposa, não olha para o marido, não vê a consequência que as atitudes dele pode promover dentro de casa, também fará que toda uma família seja destruída por causa de um pecado escondido, por conta de algo que é feito achando que não dá problema nenhum. Então, veja que a pessoa que tem muitas vezes esse cuidado de viver somente o momento para si, não pensando na consequência, não tendo a maturidade para compreender o tamanho do erro, porque Acã, quando pegou algumas coisas que estavam em Jericó, ele pensou que não haveria problema. Deus não estaria vendo o erro que ele estava cometendo. Às vezes é assim. Às vezes você não vê que você está fazendo errado porque não parece para os seus olhos, para aquilo que você compreende, ser uma coisa ruim. Para você não é ruim, mas para Deus aquela atitude está promovendo uma destruição para você e para todos que estão com você. E Acã pecou e Deus se irou. E então o Josué, ele envia esses espias para essa terra e fala então esses espias, olha Josué, o negócio é o seguinte: esses inimigos são muito pequenos. Esses inimigos são pequenos demais para nós enfrentarmos. Vamos fazer o seguinte, vamos enviar poucos homens, 2.000, 3.000 homens de combate, já é o suficiente para vencer a cidade de Ai. Porque eles são fracos demais. Não subestime o seu inimigo. O que ela pode fazer para mim? O que ele pode fazer? Essa pessoa, ela pode talvez, se você estiver com Deus, ela não pode fazer nada. Mas se você estiver em falha com Deus, até a pessoa mais improvável que não pode fazer nada para você, ela vai conseguir te derrubar e vai te fazer passar uma grande vergonha. Aí você veja que há pessoas que, se ela está bem, ela está convivendo com Deus, andando na palavra, ela muitas das vezes, até aquela coisa que fica escondida, fica ali escondida a pessoa não confessa, vai chegar uma hora que ela vai precisar tomar uma atitude diferente do cotidiano, que aquela atitude Deus não vai ir junto, Deus vai ficar contra e vai todo mundo perecer por causa disso. Misericórdia. Quando então Josué escuta essas palavras desses espias, eles então mandam 2.000, 3.000 pessoas para essa batalha. E quando chegam lá, o povo de Ai, como diz, pequeno, mas bravo, um povo pequeno, mas duro, Os menores são eu tenho uma baixinha lá em casa, O nome dela é Daniela, minha esposa. Ela é bem baixinha assim, mas pensa, não, a mulher é brava. Assim bem como também parece que a pessoa menospreza, não, cidade pequena, não, isso aqui não dá nada a fazer, isso aqui nem pecado é, pastor, não, isso aqui não é problema não. Aí você para e analise na sua vida, irmão. Analise, minha irmã, no seu coração. Será que você não está desprezando coisas que você tinha que tirar? Coisas que você sabe que é errado, você sabe que deveria estar tomando uma postura diferente, mas não está tomando. Você deveria já ter tirado isso da sua vida. Aí quando não, você veja que o foco era vencer aquela batalha. Só que quando eles chegam até a terra de Ai, a Bíblia fala que os inimigos vieram para cima deles e eles feriram dos 2.000, eles feriram 36 homens. Foram 36 homens da cidade do povo de Deus que foram feridos. Só que a Bíblia diz que os 36 que foram feridos voltaram correndo, e os demais voltaram correndo junto, mesmo que não tivessem nem entrado em batalha, mas fugiram de medo. Veja que para entrar em Jericó eles não tinham medo, porque Deus estava com eles. Quando Deus está com você, você não tem medo de enfrentar as coisas. Quando você está com certeza e confiança em Deus, você não tem medo de enfrentar o pior inimigo que exista. O pior dos inimigos, a pior batalha, você encara de cabeça erguida, ainda fazendo com fé. Em nome de Jesus, vou vencer essa batalha. Mas quando você está carregando algo que não é do Senhor, você não consegue nem orar. Nem orar você consegue. Quando então acontece esse fato, a Bíblia fala que esse povo volta e chega até Josué. E quando chega até Josué, a Bíblia diz que o coração dos guerreiros estavam derretidos. O que significa isso, pastor? Eles ficaram desanimados,
amedrontados, preocupados se não morreriam, porque eles então foram para uma batalha que significativamente para os seus olhos era fácil, mas Deus não foi com eles. E quando Deus não vai com você, a batalha fica mais pesada. Deixa eu falar aqui mais um pouquinho. Quando Deus não vai com você para quaisquer coisa que seja, aí o peso aumenta, a dificuldade aumenta. Quando você começa a buscar as coisas de Deus, Deus, eu vou vencer, eu vou passar por isso, eu vou colocar. Mas se Deus não estiver com você, você não vai passar. Porque Deus falou, olha, eu estou contra vocês por causa do pecado do Acã. Tem famílias pagando um preço altíssimo por conta de alguém da família que é rebelde. Alguém que deixou de fazer a coisa certa, o pai que não ensinou seus filhos a andar no caminho de Deus, a mãe que não ensinou, não doutrinou seus filhos a caminhar com Jesus, os pais que muitas vezes, brigando dentro de casa, acabam trazendo muito mais problemas, criando dentro de casa pessoas com a intenção de quando crescer também fazerem as mesmas coisas. O ímpeto do coração fala muito mais alto o ego do ser humano do que propriamente a palavra. E isso fez com que o povo ficasse triste. Aí você vê para as famílias, é separação todo dia. E os que não estão separados, triste fato que eu vou te dizer. Mas como pregador do evangelho, atendendo pessoas, aqueles que não estão separados, né? Claro que eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo é assim. Quem não está separando, já separou. Quem não está separando já separou, está vivendo por viver, porque talvez pense que não vai ter casa, vai ter que deixar a convivência ali, mas já não tem vida mais familiar, já não há alegria de viver naquele lugar, a pessoa não ama mais a outra, uma dorme no sofá, outra dorme na cama, faz cada um o que quer, já não há respeito entre os familiares mais. O pecado foi matando, e outros que, glória a Deus, permanecem firmes na palavra, e que assim sejam todos os casamentos, as famílias, mas muitos estão destruídos, porque muitas vezes nós achamos, né, mas o filho cresce, casa, e aí cada um segue o seu rumo. Sim, cada um segue o seu rumo, mas se você vê um filho teu sofrendo, você não vai ficar feliz. Muitas vezes, eu sempre escutei isso desde criança, o fruto não cai muito longe do pé, não. Normalmente, muitos traços que você vê até dos seus erros, você vê nos seus filhos. Você vê muitas vezes a esposa falando com você, homem, do jeito que você fala com ela, e você quer cobrar. Só que a Bíblia está dizendo aqui pra gente que o pecado de Acã transtornou um grande problema que agora está todo mundo com medo, dizendo agora nós estamos perdidos, porque alguma coisa aconteceu e fez que Deus ficasse contra mim, por isso que nada mais dá certo. Aí olha o que diz o versículo de número 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. Só para você ter como mesmo ensinamento, o judeu ele tinha esse costume, né, meio extravagante, né? Porque agora perdi a batalha, rasga suas vestes, coloca cinza na cabeça para todo mundo ver a sua tristeza, né? Veja que tem coisas que a gente não precisa falar para ninguém. Tem coisas de erros da nossa vida que não é necessário falar para ninguém, é só você tomar uma postura e resolver com Deus. Mas ele foi chorar ao Senhor, porque ele não estava com um problema com ele, era um problema de todo Israel, todo mundo ia sofrer, então ele tinha que clamar ao Senhor. E ele foi aos pés do Senhor para saber o que aconteceu, por que Deus não foi com ele naquela batalha. E ele não sabia do Acã ainda, ele não sabia que Acã tinha feito isso. Versículo 7. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares as mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nome da terra, e então que farás ao teu grande nome? Olha para o pastor. Quando a gente está errado, a gente até, Deus, por que, Senhor? O que eu fiz?
ele fala essas palavras: Senhor, o teu nome será zombado. Os inimigos vão vir zombar da gente, vão vir tomar a terra que o Senhor nos deu. Ele começa a perceber e entender que agora o negócio está mais sério. Porque ele não só perdeu agora a batalha, mas agora ele sabe que os inimigos vão saber que Deus não está mais com o povo de Deus. O povo que é de Deus sem Deus. Deu para entender? O povo que é crente sem Cristo. O povo que é de Jesus sem Jesus. O povo que é da igreja sem Deus. O povo que deveria ser aquele povo forte da palavra é o povo vazio. Mas por quê? Porque estão vivendo algo que Deus não quer. Aí a resposta de Deus sobre tudo isso é para o Josué: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema. Anátema significa maldição. E também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Misericórdia. Resposta de Deus para mim e para você: se você não tirar a maldição, se você não tirar o pecado, se você não tirar o que está errado, eu não vou mais com você. Eu não vou com você mais. E essas palavras, elas pesam tanto para Josué, porque ele fala: ô Josué, por que você está chorando? Você acha que isso aconteceria se eu estivesse com você? Você acha que isso aconteceria se Israel não tivesse pecado? Com certeza vocês tinham vencido. Aí Deus fala: se vocês não tirarem o pecado, eu não vou mais em batalha nenhuma com vocês, e vocês serão zombados na terra. Logo consigo entender: se nós não estamos vencendo, é porque temos que tirar o que está errado, e nós temos que descobrir. Amado, amada irmã, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Pastor, as coisas não estão fluindo. Descubra o que está errado. Pastor, eu estou fazendo coisa errada nesse lugar, então para de fazer. Ah, pastor, mas tem mais isso aqui, ó, mas tem mais aquilo ali, tem aquilo ali. É no casamento, é na família, é no trabalho, é profissional. Seja qual for a área, tem que acabar com aquilo que Deus não quer. Aí ele diz o versículo de número 13, olha a resposta: levanta-te. Deus agora ensina para ele o que é para ele fazer. Deus mostrou por que ele não foi com ele, e agora dá a palavra para ele poder conseguir sair daquilo. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, maldição tem no meio de vós. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo do Senhor que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que se aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor. E fez uma loucura em Israel. Eu não tenho tempo para falar mais, eu só vou falar para você o seguinte: o que aconteceu? Deus falou assim: passe de casa em casa, de tribo em tribo, e você vai encontrar, as pessoas vão falar para você se está ali na casa dela, ela vai confessar, e você vai tirar o que está de errado ali, para que Deus possa te dar vitória de novo. Aí então, a Israel, todos ficam em alerta, todas as tribos foram chamadas, todas as casas, todas as famílias, e chega na casa de Acã. Quando Acã, ele recebe o Josué, Deus fala para ele assim, olha, o Josué fala para ele: você carregou esse pecado, porque a Bíblia fala que Acã confessou dizendo: eis que eu vi uma boa capa babilônica. Normalmente as pessoas que estão vivendo o pecado, aquele pecado não é ruim, ela gosta daquilo, trouxe um lucro para ele, mas ele queria continuar naquele pecado. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós, porque quando descobrido do pecado, quando descoberto, quando veio à tona todo aquele pecado, a Bíblia fala que Acã foi queimado à praça pública diante de todo mundo. E aí então, o próximo episódio, capítulo 8, no Josué 8, aí então Josué vai com o povo de Israel na direção de Deus, e Deus com eles, e então ele sai e consagra vitorioso contra o inimigo. Por quê? Porque Deus foi com ele.
Se Deus não for com você, você só vai ter derrota. E enquanto Deus não está com você, as coisas não fluem. Então, depois de tirar do anátema, depois de tirar do pecado, aí então o Senhor deu vitória. Tire o pecado, tire o que está errado para Deus te prosperar. Eu quero orar com você. Pegue esse copo com água. Pai, em nome de Jesus, consagro estas águas ao Senhor e peço que nelas tenham, Pai, cura, libertação, que nelas tenham, meu Pai, o poder para trazer a existência, meu Pai, da saúde que essa pessoa perdeu. Fortaleça essa pessoa em todas as áreas da vida dela, em nome de Jesus. Que haja unção do Senhor. Beba comigo desta água.